Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral ao vivo, e a gente vai tratar hoje de um problema sério. Eu tenho até vivido isso no final de semana. Nós vamos falar de alcoolismo no trabalho, só que eu não estava trabalhando, tá, gente? Eu estava por conta, mas conversa séria. A gente vai tratar aqui do assédio moral, do alcoolismo, do acidente de trabalho, isso tudo que tem afetado os trabalhadores, inclusive com essa reforma trabalhista que ainda não tem assim dados maciços ainda e bem encorpados ainda com relação à relação trabalho e a questão psíquica, né, do trabalhador, mas já tem algumas coisas que a gente pode conversar sobre esse assunto, e também nesse momento que a gente tem vivido, um momento tão tenso, né, da nossa sociedade, falar das relações de trabalho e o seu envolvimento psicológico também é muito importante. Sejam todos bem-vindos aqui nessa sala de bate-papo. É sempre um prazer fazer o programa Cultura Geral, e é sempre muito importante a gente tratar desses assuntos aqui e levar até você, telespectador aqui do Cultura Geral e do TV Banqueta, um programa com muita qualidade e com muito saber. Bom, para tratar desse assunto, nós estamos recebendo de novo minha amiga Elisiane. Seja muito bem-vinda aqui, é um prazer te receber mais uma vez para a gente tratar desse assunto, Elisiane. Obrigada, Betão, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Manuel, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber e é um prazer te conhecer também, tá bom? O prazer é meu, Betão. Né? Uma satisfação estar aqui, né, discutindo assuntos relevantes, né, como este, que a gente se propõe a debater hoje. Zene, doutor Mano, vai ter um seminário. Conta um pouquinho pra gente desse seminário, pra gente poder abrir aqui. Eu acho que aí as pessoas vão... A gente faz um pano de fundo para isso que a gente vai discutir e debater aqui hoje. Sim, esse seminário, a gente está na organização juntamente com a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que tem em Betim, com o Sereste também, que é também voltado para a saúde do trabalhador em Betim. Então, discutindo, né, em reuniões, discutindo sobre os adoecimentos, né, principalmente depois dessa reforma trabalhista. Então, a gente percebeu que é um tema muito pertinente, né, tratar sobre saúde mental e trabalho. Então, nós nos organizamos, estamos organizando esse evento, que vai acontecer em novembro, dia 6 de novembro. E nele a gente vai tratar, além da questão do alcoolismo e do assédio moral, a gente vai tratar também de outros temas, né? Como a lei de cotas. Isso. Né? Sim. A ideia também é que a gente pense em alternativas, né, para a gente não ficar só nessa perspectiva de ficar levantando problemas, né? Quais serão, por exemplo, ou quais têm sido algumas alternativas, né, para tentar tratar desses problemas que têm aparecido. Manuel, a gente está vivendo um momento muito tenso, um momento social tenso. Economicamente quase que dilacerante. Sim. Principalmente para o trabalhador, que é ali dentro dos fatores da produção, aquele mais vulnerável, né? Nós temos aí os 3 fatores da produção, que é terra, capital e trabalho, e esse fator da produção, que é o trabalho, que nos envolve a todos nós, é uma ferramenta de manipulação e de poder também muito grande. Como que a gente trabalha isso nesse contexto todo social que a gente tem vivido, e no contexto empresarial e econômico e social, né? Está muito massacrante para o trabalhador? Tá. Pois é, a gente tem vivido de uma maneira ainda mais aguda uma grande contradição. Porque o trabalho é a capacidade de nos emancipar. A gente percebe que é por meio do trabalho que a gente vai se tornando cada vez mais independente, minimamente senhor, né, da própria existência. Só que em contextos, né, que a gente fala do trabalho estranhado, do trabalho alienado, acaba que esse trabalho fica nas mãos dos empresários que compram essa força de trabalho. E aí o que a gente vai observando é que quanto mais se explora esse trabalho, menos o trabalhador é dono de si, mais ele está à mercê desses donos do capital.
Então, à medida que as crises vão avançando, as empresas elas vão intensificando ainda mais essa exploração, e aí o trabalhador precisa desse trabalho para sobreviver, e não consegue também escapar disso. Ou seja, o trabalho que era para ser o elemento da sua emancipação, da sua independência, se torna paradoxalmente o elemento da sua maior dependência. Isso tem efeitos danosos para o psiquismo. Nós podemos dizer que isso é uma escravização disfarçada? Seria psicologicamente nesse sentido? Sim, nesse sentido, se a gente tomar como uma metáfora, né, porque a lógica de exploração é evidentemente diferente, né, não se trata de uma escravização. Metaforicamente, sem dúvida alguma, né, o sujeito está escravizado porque ele tem que se submeter a uma lógica que é alheia, que é estranha a ele. Né? E essa relação de competição que existe entre os dois elementos, os dois ali, aquela relação entre trabalhadores que fica quase que jogado um contra o outro para que um vigie o outro o tempo todo, né? É quase que um grande Big Brother dentro de uma grande corporação, né? Esse problema de vigia o tempo todo é talvez o maior mal psicológico que pode causar no trabalhador ali dentro da corporação, dentro da sua atividade profissional? É difícil a gente dizer se é o maior mal, porque são tantos males, sim, né? Sim. Sem dúvida alguma que isso é um grande mal. Acho que a Elisiene até esteve trabalhando aqui da outra vez nessa questão da competição entre pares, que vai fazendo com que os trabalhadores se sintam isolados entre si. Né? Há uma série de estratégias de controle que as empresas vão utilizando, né? Desde das formas mais despóticas, né? As formas mais clássicas, né? De uma hierarquia rígida, mas tem outras formas mais sutis, que é essa do deslocamento em que a empresa ela fica meio que invisibilizada e esse controle ele vai sendo deslocado para os pares, para os colegas. E aí você tem, então, um duplo golpe no trabalhador, né? Porque além dele ser controlado, né, pelo próprio trabalho, né, ou dessa organização do trabalho, só que ela agora está invisível, ele passa a ser controlado também pelos colegas, que seriam um suporte para ele, né, de enfrentamento a isso. Agora ele está também sem esse suporte. Elisiene, como é que a gente pode trabalhar o assédio moral nessa condição? É muito eminente, assim, é muito forte o assédio moral nesse sentido, assim, na relação trabalhador e patrão? Falar do assédio moral é bem complexo, né, Betão? Porque ele pode acontecer de maneira muito explícita, né, ou de maneira muito sutil, como fala o Manuel. Né, e pode ser de um nível vertical ou de um nível horizontal, entre os pares, entre a chefia imediata. Né? E é difícil a gente tratar porque muitas vezes o trabalhador ele se cala pela própria gestão do medo. Sim. Né? Então muitas vezes ele sente que está sendo assediado, ele percebe o assédio, né? Mas o que ele tem medo de denunciar, de comunicar, porque ele tem medo de perder o emprego dele. Então é muito complicado a gente trabalhar com assédio moral. Que há esse silenciamento mesmo. Muitas vezes o trabalhador ele se culpa. Ele acha que aquilo que está acontecendo, ele sofre o assédio e muitas vezes ele acha que ele é o culpado por aquilo que está acontecendo. Tem alguma relação nessa conversa aí, tem alguma relação de poder e desejo aí? Por exemplo, o assediador, né? Tem alguma coisa de perversidade nisso aí ou é só de controle mesmo para a produtividade? Olha, a gente até veio, né, conversando sobre isso, né, Manuel? Que é muito delicado, porque pode ter esse gestor, essa chefia que já tem esse perfil mais perverso, mas o que a gente tem que pensar do assédio moral é que ele, embora ele aconteça às vezes de um nível horizontal, ele vem de algo maior, que é da organização do trabalho. Né? Como a gente disse, não é desresponsabilizando essa chefia, essa gestão, mas é pensando que tem uma organização por trás disso
e que ela já escolhe esse tipo de chefia. Né? Já escolhe essa chefia que já tem esse perfil de assediador. E muitas vezes ele também está sofrendo assédio. Sim. Então, de assediado, ele passa a ser assediador. Então, faz aquele efeito cascata, né? Sim. Então, ele é assediado, assedia o trabalhador, aquele trabalhador vai assediar o colega. Sim. O par. É um efeito cascata. É um Isso, efeito cascata. como a gente costuma dizer. E aí a gente tem feito um esforço, não desresponsabilizando, isso que eles iam estar colocando, né, não desresponsabilizando os sujeitos, mas entendendo que por detrás, né, desses atos de assédio existe uma organização que às vezes não apenas é conivente, porque às vezes ela percebe, mas faz vistas grossas, mas às vezes ela provoca isso nos trabalhadores. Certamente que tem aí perfis que se ajustam melhor a esses cargos, né, a essas formas de gestão. Por isso que a gente fala, não é desresponsabilizar. Mas, por outro lado, o problema é muito mais amplo que isso. É para a gente não cair, né, nessa ideia de ficar apenas responsabilizando e culpabilizando os sujeitos. Mas entender uma lógica. Isso talvez seja o sintoma, né, de um problema que é muito maior. Dentro dessa lógica, Manuel, nós podemos entender que as organizações, elas também têm um braço psicológico que é formado para esse processo de dominação dessa mão de obra, desse fator da produção? Se não tem treinamentos específicos que formem pessoas com essas características, mas a própria estrutura da organização vai formando esse tipo de profissional. É difícil a gente dizer, embora em alguns casos isso seja mais evidente, ou pelo menos está insinuado nas entrelinhas. Quando você coloca, por exemplo, formas de treinamentos, tem épocas, né, tem uns modismos de treinamento, por exemplo, de práticas de esportes radicais. E aí aquelas pessoas que não dão conta, né, de enfrentar os seus próprios medos, elas são taxadas como os fracos, os medrosos. Né? Então a gente vai percebendo nisso, sim, um certo treinamento, uma certa gestão, né, por via do assédio. Agora, de qualquer forma, a história da organização, a história da empresa, ela também forma. Então, quando as pessoas elas entram numa empresa, existe todo um histórico ali que vai, de alguma forma, dizendo como é que os trabalhadores devem se comportar. E rapidamente os trabalhadores vão tomando pé da situação. Isso pode ser uma forma, vamos dizer, de treinamento, né, de aculturação, né, desses trabalhadores. Como é que... É uma pergunta difícil, essa dá até uma tese de doutorado, mas como se defender disso, assim, psicologicamente? Porque o ataque ele é muito violento, né? Quando a gente percebe assim psicologicamente, o ataque ao mesmo tempo que ele é sutil, ele é violento, né? Como se defende disso? Talvez ali naquele processo de um acompanhamento psicológico, talvez seria o ideal, porque ele sofre aquela violência. E obviamente que aquela violência ela vai andar, então ela vai chegar dentro de casa, vai chegar na esposa, nos filhos e tal, vai desencadear todo um outro processo. Como que se defende disso, Elisiane? Como que a pessoa pode tratar desse assunto? E já que esse programa tem essa ideia, né? A ideia é assim, não só apontar o problema, mas também tentar ajudar as pessoas, que às vezes a pessoa vai ver esse programa depois, eu estou assistindo agora, e pensa, eu me identifico nisso aí. Isso aqui que a gente está fazendo, né, acho que é de uma utilidade pública, porque a pessoa se perceber como assediada, não como culpada naquele processo. Né? Não só a terapia, acho que quando a gente trabalha a questão do trabalho, tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Então, só a psicologia acho que não dá alcance. Então, precisa ter advogados, né? Precisa ter especialistas no assunto para você recorrer, para você pedir informação, para você se orientar. Saber se aquilo que está acontecendo pode ser um assédio moral. Né? E se for um assédio moral, ela tem onde se recorrer. Né? Ela tem que procurar ajuda. Né? Então, é importante saber que ela está sendo assediada. Né? E como saber disso? Buscando ajuda, buscando orientação. E no âmbito das empresas, sempre que possível a gente tentar ir fortalecendo coletivos.
né? Porque isso não é problema dos indivíduos apenas, né? E isso é um problema de uma organização do trabalho, então, em que todos estão implicados. E o que a gente vai percebendo que quanto mais você vai enfraquecendo os coletivos de trabalho, mais o adoecimento começa a se manifestar. E isso significa, né, isso então nos dá a pista. Onde que nós temos que buscar solução? Justamente fortalecendo esses coletivos de trabalhadores que são solapados, né? As organizações, elas fazem questão, há um investimento pesado assim, para enfraquecimento desses laços de solidariedade, do fortalecimento desses coletivos, porque ela percebe que aí fica mais difícil comandar, né? Quando há fortes, né, coletivos fortes de trabalhadores. É por isso que a gente precisa justamente investir nisso. Agora, em alguns casos, de fato, o tratamento psicoterápico individual ele também pode ser bastante útil, né? Mas ele por si só não dá conta, porque o problema não é apenas individual. Sim. O problema é coletivo. Mas tem a questão do medo, né, que a gente já conversou, que muitas vezes impede a pessoa de buscar ajuda. Né? E a coisa está tão séria que tem organizações assim, que a chefia pensa numa reunião para falar de outras questões, a pessoa já dá aquele frio na barriga, já vai com medo, achando, nossa, vai me mandar embora. Porque viu que o colega foi mandado embora, né, ficou aquele clima de terror, e muitas vezes a chefia já coloca aquela coisa assim, ó, o próximo pode ser você, cuidado. Né? Então a coisa está muito séria. Como é que trabalha isso no campo das corporações? Há abertura para trabalhar isso? Porque, por exemplo, você tem, talvez numa grande corporação, não, mas um microempresário está vendo a gente, ou vai assistir a gente, uma empresa aí que tem lá 100, 200 funcionários e tal, como que ele trabalha isso? Porque isso também melhora o rendimento e a produtividade, né? Você tratar melhor o funcionário também melhora a produtividade, né? Sim. O que a gente percebe é que enquanto as empresas estiverem pensando nos lucros a curto prazo, essa lógica imediatista, talvez elas não se deem conta disso. Porque no curto prazo pode parecer um bom negócio. Você pressionar o trabalhador para ele produzir mais, ele vai alcançar as metas, ele vai bater as metas de produtividade? Provavelmente. Daqui a pouco esse trabalhador adoece, você substitui por outro, o outro também entra na mesma lógica. No curto prazo isso pode parecer interessante. Mas no médio prazo isso se torna, isso vira contra a própria empresa, que começa então a verificar prejuízos. E aí, em alguns casos as empresas se abrem mesmo, por estarem preocupadas com o próprio rendimento dela. Quando elas se dão conta disso, algumas abrem as portas para dizer, olha, nos ajudem. Ela não quer abrir mão do lucro, mas percebe que adoecendo os trabalhadores pode ser um prejuízo no médio prazo. Tem um detalhe que me veio à cabeça agora, é o seguinte, que esse empresário também ele está dentro do fator da produção. Esse mesmo fator da produção que nós estamos inseridos, que é o trabalho. Ele só é empresário, mas ele não detém o capital. Ele precisa de um capital de giro que ele vai buscar no mercado financeiro. Ele também está sujeito a esse assédio moral também do capital. Sim. A gente fez uma opção por um modelo de sociedade uma opção muito complicada. Porque a gente vai percebendo no âmbito mais geral mesmo o quanto isso tem tornado a sociedade doente. Então não é apenas as empresas, os trabalhadores, as empresas e o trabalho que estão doentes, a sociedade também tem adoecido. Então é um modelo, a gente fala que é uma escolha, claro que essa escolha ela não é consciente, a gente escolhe, mas não tem consciência plena das escolhas, mas isso não retira de nós a responsabilidade, escolhemos. E a escolha que nós fizemos tem nos levado a caminhos tortuosos. Nós estamos naquela lógica de Charlie Chaplin, naquele filme de produção em série. Que Tempos modernos. Tempos modernos, nós estamos naquela lógica até hoje. Toyotiana, né? Sim.
com uma ligeira diferença, né, porque ali o que se procurava era domesticar o corpo. Né? Sim. A proposta taylor-fordista era essa, você parcelar o trabalho, simplificar para você domesticar o corpo. Só que hoje o que as empresas têm feito não é apenas a domesticação do corpo, mas a domesticação da mente. Foucault já falava isso em 1984. Sim. Né? Forma mente e corpo, né? Gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Não saia daí. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O mês de outubro é marcado pelo movimento Outubro Rosa, para lembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama. E durante todo o mês, os principais monumentos da cidade ganham uma nova cor. O câncer de mama ocorre com o desenvolvimento desordenado de células alteradas na mama. Então, essas células não têm controle, elas estimulam outras a um crescimento e ali forma um tumor. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, e representa cerca de 28% de novos casos a cada ano. Mas é importante lembrar que os homens também podem ter a doença. 1% dos cânceres de mama acontece nos homens, por isso os homens também têm que passar a mão na mama, né, de vez em quando, no banho. Opa, apareceu alguma coisa, eu preciso me cuidar. Existiu ano passado uma notícia que a mamografia causava câncer de mama. Definitivamente, a mamografia vai fazer o seu diagnóstico precoce. Outra coisa é o tal do desodorante antitranspirante se causa câncer. É um mito. Algumas recomendações básicas são importantes para prevenir o câncer de mama. Controlar o peso corporal e evitar a obesidade, ter uma alimentação saudável, praticar regularmente exercícios físicos e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Então a mensagem é que se cuide, alimente bem, viva bem e procure um médico anualmente para, se tiver alguma coisa, detectar cedo. A mamografia é feita aí após 40 anos. Se você tem parente com câncer de mama, você, principalmente mãe, irmã, a sua chance de ter é muito maior. E aí, nós ginecologistas pedimos a mamografia muito mais cedo do que os 40. De 22 a 26 de outubro, a Prefeitura vai desenvolver diversas ações nas unidades básicas de saúde. A programação está no site. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito bem, de volta ao Cultura Geral. Estou rindo aqui porque o Alessandro vai... Atenção, vamos voltar agora e eu continuo conversando aqui no intervalo. Né? Bom, Lisiane, drogadição, alcoolismo, trabalho, acidente de trabalho, assédio moral, olha, é muita coisa para a gente discutir e bater um papo assim, fazer esse debate. É pouco tempo para tanto assunto, né? Mas o alcoolismo é talvez a principal droga que a gente usa para sair desses males, até para suportar, né? A gente está conversando com o Manel aqui, a gente estava falando que tem o alcoolismo funcional e o outro tipo de alcoolismo que é o compensatório, né? Uhum. Seria essa droga mais comumente usada para suportar tanta pressão? Eu acho que varia muito também das categorias, né? Como o Manuel falou, como tem essa questão do funcional e do compensatório, então varia muito de profissão. Por exemplo, os bancários, eles costumam mais com uísque, né, Manuel?
Então, cerveja, né? Então, se você vai para construção civil, mais uso da cerveja também. Já tem outros que vão fazer uso de cocaína, de maconha. Então, isso varia também das categorias profissionais. Está relacionado muito ao acidente de trabalho? Bom, principalmente na construção civil, né? Que a pessoa vai trabalhar alcoolizada e acaba sofrendo algum acidente. Manuel, explica pra gente um pouquinho dessa coisa do compensatório e do funcional, né? Alguns efeitos farmacológicos que o álcool possui, dá para a gente entender um pouco o uso compensatório. Então, às vezes, a atividade ela provoca uma série de desgastes, de exigências mesmo, né, que demandam do trabalhador uma compensação daquilo que se desgastou no trabalho. Então, por exemplo, se é um trabalho que gera muita tensão, né, e aí o trabalhador sai de lá com aquela tensão na cabeça, ele precisa se aliviar dessa tensão. Né? Isso é um uso compensatório. O álcool ele tem esse efeito farmacológico. Se você está numa atividade socialmente desprestigiada ou uma atividade em que você se sente subutilizado, né? Você tem um potencial e é subutilizado. Um dos efeitos do álcool é a euforia. Então, às vezes, o trabalhador usa do álcool para se sentir eufórico, se sentir que ele é capaz de alguma coisa, já que no trabalho ele não está se sentindo capaz, né, útil. Então, isso é o que a gente chama de uso compensatório. Que é geralmente o uso da bebida fora do espaço de trabalho para compensar algum dano que ele sofreu no próprio trabalho. Já o uso funcional é quando o álcool ele é condição, não apenas o álcool, né, mas outras drogas, como Elisine falou. Álcool e outras drogas. E outras drogas, exatamente. Né, quando ele é necessário para o bom desempenho da atividade. Pode parecer meio louco isso, né? Como é que uma substância tóxica pode ser útil em uma determinada atividade? Mas algumas atividades, de fato, você precisa de um certo entorpecimento da mente para você dar conta, para você suportar. Né? No caso dos caminhoneiros, né? Por exemplo. Sim, os rebites, né? Sim. Para se manter acordado. Isso é um uso funcional, né? Atividades perigosas, né, como o policial noturno ou guarda noturno, guarda patrimonial, por exemplo, que ele vai ficar ali à mercê da violência do outro, e isso gera muito medo e insegurança. O álcool, às vezes, dá para a pessoa a coragem necessária para conseguir trabalhar. Isso é o que a gente chama de uso funcional. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Está envolvida aí a pulsão de vida ou a pulsão de morte? Na verdade, essas duas pulsões elas não estão separadas. Né? Quando a gente fala de pulsão de morte, geralmente a gente pensa apenas no lado destrutivo dessa pulsão. Mas, na verdade, a pulsão de morte é uma forma da gente quebrar elementos, né, que estão muito agregados para você provocar novos agrupamentos. Eros, né, que é a pulsão de vida. Só que no caso do alcoolismo, o que a gente percebe é que isso vai levando a pessoa a uma destrutividade. Então, se por um lado aí há a capacidade, por exemplo, vamos pensar no uso funcional do álcool, né? Ainda que a pessoa esteja exercendo a sua capacidade produtiva, há uma destruição de si nessa própria atividade. Elisine, como é que você vê essa geração? Tem essa geração que está vindo bem formatadinha, né? Bem aquilo que Foucault falou assim, foi formar mente e corpo para servir às outras formas de domínio, né? Ou de dominação. Como é que você vê essa geração? A gente está tendo uma geração mais entorpecida ou menos entorpecida? Como é que você tem visto tudo isso aí? Ela está mais alienada, menos alienada? Com um senso crítico maior, menor? Como que você tem visto tudo isso e como é que isso tem passado na psicanálise? É difícil a gente avaliar assim, modos de
quantidade, né? Eu consigo avaliar em modo subjetivo que aparece Sim. no consultório, né? Então, tem jovens que conseguem lidar de maneira muito crítica com o que tem acontecido, outros nem tanto, então outros vão se refugiar mesmo na droga, no álcool, né? Então, varia muito mesmo, de jovem para jovem, né? Se pegar uma média assim, eu acredito que a maioria está muito angustiada com tudo que está acontecendo. Né? Então, é aquele senso crítico, mas é algo que viu na internet, né? Não é algo que vai com muita profundidade no assunto, então, às vezes, acaba se refugiando, sim, nas drogas, no álcool. Né? Às vezes, no álcool também, para ter uma inserção social. Isso que em outras épocas já foi muito relevante, né? E isso parece que agora tem aparecido. Novamente aquela questão de uma inserção social por via das drogas, por via do álcool, para ser aceito em determinado grupo. Né? Isso é quase que cíclico, Manuel. Esse processo é um processo cíclico porque é um processo também do capital. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está em outro lugar, e essa pressão e esse processo é meio que cíclico, assim, e as coisas vão levando... Tem uma geração que acalma, daqui a pouco ela volta de novo, depois ela reaparece como um recalque, né? Está sempre aparecendo ali de alguma outra forma. Pode ser cíclico, né? Eu gosto de pensar muito na ideia de talvez de espirais. Sim. Né? Que a história parece que se repete, né? Mas não se repete da mesma forma. E aí o que a gente observa é avanços, recuos, retrocessos, né? Como todo processo humano, né? Tem aí, né, os seus avanços e os seus recuos. Né? Então talvez há algo de cíclico aí, há algo de repetição, né, nessa história da humanidade, mas nunca uma repetição do mesmo. Sim. Né? Há sempre um movimento aí talvez em espiral. Né? Pode ser apenas um alento, assim, né? uma tentativa da gente se consolar, né? De perceber, não, quem sabe a gente passe por tudo isso, né? Como uma tentativa, caminhando, para uma humanidade melhor. Difícil dizer, né? Difícil dizer porque em determinados momentos o que a gente percebe é que a gente mais recua do que avança. Mas talvez esses recursos também sejam um pouco parte do próprio processo. A gente humano. tem aprendido, sim, ao longo do tempo, a gente tem aprendido, é devagar, mas a gente tem aprendido a lidar melhor com essa condição dessa relação capital-trabalho, trabalho-capital. Pois é, ela vai assumindo formas diferentes, mas talvez a gente experimente ou tenha experimentado determinadas maneiras que a gente vai percebendo que não deram muito certo. Talvez isso nos ensine como lidar com situações futuras, presentes e futuras. É possível. Eu acredito muito na possibilidade do aprendizado da humanidade. Tanto do ponto de vista dos indivíduos, dos sujeitos singulares, quanto do ponto de vista das coletividades. Talvez, como eu estou dizendo, talvez seja muito mais uma esperança que a gente tem, a despeito de evidências que vão dizendo, às vezes até do contrário disso, mas talvez sejam processos que nos ensinem mesmo. A gente cresce muito em tempos de crise. Uma pergunta que é interessante, que você tinha... Em algum momento dessa conversa nossa, você citou não é desmonte, mas uma individualização cada vez maior daquele processo coletivo. Essa ideia de atacar os sindicatos também poderia passar por aí, que talvez seria... O sindicato para o trabalhador como se fosse um pai, E quando você perde essa proteção, é como se tivesse perdido um pai, Então, esse ataque também aos sindicatos também tem essa coisa da individualização dos trabalhadores, você vê dessa forma também? Como é que você enxerga isso? Aliás, eu vejo o sindicato muito mais como aquelas fraternidades. Sim, sim. Então, muito mais frater, muito mais irmão, do que propriamente pai, mas sem dúvida alguma um lugar de proteção. De proteção via
os coletivos. Sim. O ataque aos sindicatos, aí sim é de maneira deliberada. Né? Isso não é um mero acidente de percurso aí, né, na lógica do capital. Né? Os sindicatos, eles têm sido deliberadamente atacados, tanto do ponto de vista das empresas. Algumas empresas hostilizam francamente os sindicatos, né? Conheço o caso de trabalhadores que foram demitidos porque estava com o panfleto, pegou, né? O sindicato estava fazendo greve lá, manifestação, deram, ele pegou, e aí o chefe viu ele com o panfleto e foi demitido. Né? Então, em alguns casos, a gente observa uma franca hostilização das empresas aos sindicatos, mas não apenas. Né? A gente percebe, por exemplo, com a reforma trabalhista, o quanto que esses movimentos eles estão sofrendo duros golpes. Aí é deliberado. Né? Eu não consigo ver isso como um fenômeno inocente. E até na questão do assédio moral, né? Antes o trabalhador podia se recorrer ao sindicato. Né? Se ele já tinha medo de ir no recurso humano da empresa, então ele teria acesso ao sindicato. Né? Então, desmontando isso, então fica muito mais fácil o trabalhador sofrer esse assédio calado. Nós podemos ter esperança? Como é que nós vamos fazer? Porque agora tem terceirização também. Que é outro passando terceirização ampla e irrestrita. Né? No âmbito do serviço público, né, agora também está havendo ataques para todos os lados. Né? A gente pode ter uma esperança? Como é que a gente trabalha isso? Porque uma das perguntas que eu queria fazer, quais são as profissões que mais têm problemas? A gente está vendo, bancário é um problema seríssimo, já antigo, construção civil, e agora nós temos essa coisa dos motoristas de ônibus, né, que tem que fazer 2, 3 funções, né, durante a viagem. Tem profissões que têm mais ocorrências de acometimento de doenças psicológicas. Você citou um exemplo aí que é um dos maiores, né? Que é os motoristas. Né? E esses são um índice altíssimo. Que é pressão e é sempre vigiados. Né? São vigiados a questão de marcha que eles passam durante o dia, a velocidade que eles usam. Então é um controle muito grande em cima deles. Então é uma categoria que está sofrendo muito, muito mesmo. O que essa categoria pode fazer? Vai ter que trazer um advogado aqui para ver o que essa categoria pode fazer. Né? Eu esqueci de trazer o advogado. Né? Nessa conversa toda tinha que ter o advogado. Tinha que ter o advogado, porque é como eu te falei, a psicologia, principalmente a psicologia do trabalho, fica limitada nesse ponto. Né? E é difícil também para a gente praticar a psicologia do trabalho, como a gente falou, nem sempre as organizações têm as portas abertas para o psicólogo do trabalho. Né? Tem empresas que também sofre seus ataques, né? O psicólogo do trabalho. Sim. Né? Não são todos que estão interessados na saúde do trabalhador, elas querem lucro. Né? Se você pegar pesquisas, você vai perceber que as empresas que foram denunciadas com assédio moral foram as que mais tiveram lucro. Né? Então eles vão dizer assim, pra gente não é interessante. Deixa eu só fazer uma pergunta pra gente encerrar o programa. E eu vou fazer para você, Manuel. Esse episódio que teve daquela loja lá, com aqueles funcionários todos reunidos em detrimento de um candidato e tal, aquilo pode ser considerado uma pressão psicológica, um assédio moral? Esse episódio... Foi numa campanha, foi a campanha agora para presidente da República, que eles reuniram uma loja de departamentos que reuniram todos os funcionários em um anfiteatro, alguma coisa nesse sentido, e exigiu que todos votassem ou que todos apoiassem aquele determinado tipo de candidato. Isso pode ser considerado como uma pressão psicológica e um assédio moral? Sem dúvida alguma. Isso é assédio. É assédio. Principalmente se a gente considerar, ainda que em termos ideológicos, mas uma das marcas, né, das sociedades democráticas é o direito de escolher quem o representa. Né? E isso é livre. Né? Então a escolha é livre. A partir do momento em que uma determinada empresa ou instituição, né, e eu acho que isso extrapola a questão das empresas, né, quando elas tentam exigir que você faça determinada escolha, você está ferindo um princípio básico que é justamente a liberdade de escolher quem te representa. Né? Então isso não é apenas
um assédio, mas aliás, o assédio é um crime, né? É um crime. Então, é um crime isso. Né? Exigir que você faça determinadas escolhas, deixou de ser escolha. Né? É uma imposição. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer esse programa. Se deixar aqui, a gente vai ficando aqui o dia, até a noite aqui fazendo esse programa. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.